alega-se que o CIP, dos seus estudos, entende ou chegou à conclusão de que não são 33 milhões de dólares que foram desviados nesta exploração do gás na bacia de Rovuma, mas são mais de 100 milhões de dólares. Confirma? Bom, pelas análises, pelos dados disponíveis, posso sim afirmar que o valor que foi detectado pelo Tribunal Administrativo está muito aquém daquele que realmente falta nas contas públicas. E esta conclusão pode ser olhada facilmente olhando para o balanço do quarto trimestre de 2024, onde tem lá uma tabela que apresenta qual é o valor que foi acumulado das receitas do gás proveniente do projeto da Coral Norte, Coral Sul, e este valor que está sendo acumulado desde 2022. O facto do Tribunal Administrativo falar apenas de 30 milhões tem que ver com o fato de a auditoria que foi feita dizer respeito apenas à conta geral do Estado de 2023, porque em 2023 havia um valor acumulado e em 2024 esse valor continua a ser acumulado. E o governo, de forma reiterada, sempre disse que o valor estava sendo guardado numa conta transitória, à espera da operacionalização efetiva daquilo que seria o Fundo Soberano de Moçambique. E esse valor seria dividido em 40% para o Fundo Soberano e 60% para o orçamento do Estado. E o CIP sempre questionou o fato do governo estar numa situação de aperto em termos financeiros, falta de liquidez, e afirmar estar a guardar dinheiro numa conta à espera que se operacionalizasse o fundo soberano. E primeiro porque, em termos obrigatórios, nessa altura, não havia nenhuma obrigatoriedade do governo guardar esse dinheiro, porque não havia nenhuma lei que lhe obrigasse. No entanto, de forma reiterada, e até o documento, o último balanço apresentado publicamente, indica que existe esse valor acumulado. Mas olhamos então para o documento que faz a planificação para o 2025. É neste documento onde há evidência de que provavelmente esse dinheiro não existe, porque o documento do PSOE 2025, que deveria já operacionalizar a divisão do valor acumulado, este valor não é mencionado neste documento. O governo apenas menciona a previsão de receita do Coral Sul para 2025, os tais 5 mil milhões de meticais, e faz a divisão deste valor, dizendo que os 2 mil milhões vão para o Fundo Soberano, os 3 mil milhões irão para o orçamento do Estado. E o valor acumulado, os cerca de 165 milhões de dólares que foram acumulados. Por que não estão neste orçamento? Os 60 milhões devem ser usados de forma transparente, através do orçamento do Estado. É aquilo que está na lei. Então, é aquilo que deve ser cumprido. Quando o governo faz essa omissão e o Tribunal Administrativo também, na mesma altura, já vem a dar indicações de que existem 30 milhões que faltam na conta geral do Estado de 2023, isso significa que quando o Tribunal Administrativo for a fazer a auditoria, a conta de geral do Estado de 2024, vai encontrar que o desvio é maior. E isto nos leva a uma outra abordagem. É que as nossas auditorias, pelo fato de ter uma defasagem de tempo extremamente grande, existem desvios que podem ser, vamos lá dizer, controlados e acautelados com mais tempo, mas nós só vamos descobrir que houve desvio daqui a mais 2 anos. Isto é mau, porque não temos mecanismos de detectar esses desvios ou falta de aplicação ou omissões no momento exato. E algo também que preocupa é que quando pegamos o mapa que faz a divisão que mostra o que foi acumulado em termos de receitas do gás do Coral Sul, é que, em termos de parciais, quando a gente soma, temos um total, mas aquele total que está lá no balanço é inferior. Isso também nos levanta dúvidas. Afinal, como é que são produzidos esses mapas? Esses mapas, no mínimo, deveriam ser produzidos num programa como o Excel, que faz somas automáticas. Então,
não teríamos erros de soma. E olhando que esses valores, adicionalmente, nos documentos orçamentais posteriores, eles não são incluídos. Então, aqui abre espaço para desconfiar desses valores, mostrar que alguma coisa não está bem. E o que isso pode ter acontecido? Pode ter acontecido que o governo estava apertado, usou este valor para outros fins que não estão dentro do escrutínio público, que é aquilo que a lei do Fundo Soberano prevê, que esses valores devem ser usados dentro de um processo que podem ser auditados. Podemos verificar o que foi feito com esses valores, mas do jeito que isso está, não temos essa possibilidade de ver esses valores. E criticamos também várias vezes o silêncio do Banco de Moçambique, que é o gestor operacional do Fundo Soberano, pelo fato de, mesmo depois da aprovada lei, mesmo depois desses fundos todos estarem já disponíveis e existe uma conta transitória. O Mas Banco de então, Moçambique nunca se pronunciou em relação a isto. O mas Banco de então, Moçambique pode Rui, ter uma noção de que o valor já não existe. Esta ok, que é a grande coisa. Por isso que o Rui, Banco de Moçambique fica calado. Rui, das investigações no CIP, afinal, qual é o valor exato do desviado, do dinheiro desviado? Até 2024, estão cerca de 165 milhões de dólares que não tem nenhuma explicação qual foi a sua aplicação. E São não 165 33, milhões de dólares. e E não não 30, 30 milhões. 33 milhões, como disse o Tribunal Administrativo. 33 milhões é o valor desviado até 2023. Mas até 2024, são cerca de 165 milhões que estão em falta. Não há nenhuma explicação onde estão, em que conta, o que é que fazem. São 165 milhões, mas o não CIP, nas 33 suas milhões. investigações, não chegou a uma ideia do que teria acontecido com este valor que está em falta, porque o governo hoje fala de 33,5, se não me falha a memória, de meticais que foram desviados, 33,5 milhões de dólares que foram desviados, quando o CIP vem aqui e fala de mais 130 milhões de dólares. E eu pergunto, nas vossas investigações, não chegaram a uma conclusão do que teria acontecido com este dinheiro que está em falta? Que, por sinal, é o triplo ou mais. Bom, para chegar a conclusões mais concretas, nós precisamos de informação. E neste momento, o que muito se tem é falta de informação em relação a esses valores. Procura informação sobre esses valores, a informação é escassa. Veja só para lhe dar um exemplo. Nós falamos que o setor extrativo é aquele setor que vai dinamizar a economia de Moçambique. Mas eu lhe convido a ir para os documentos orçamentais e ir lá pesquisar se há de ver quanto é que foi arrecadado do setor extrativo em determinado ano. Essa informação não aparece. Essa informação normalmente vai aparecer nos relatórios da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa e também é um relatório com uma defasagem de 2 anos para termos a informação concreta. Então, para chegar à verdadeira conclusão, precisávamos dessas informações, que são aquelas que a lei do Fundo Soberano diz que deveriam ser públicas. Então, se fossem públicas, te daria uma resposta mais exata para onde é que foi o dinheiro ou como é que esse dinheiro desapareceu. Mas como não há essa informação, simplesmente o que nós percebemos é que o valor já não está a ser reportado como deveria ser reportado e deveria ser reportado em documentos sucessivos de planificação do Estado e ele não está a ser reportado. Ok, mas então, Aquilo que Mate, é sim, sim. Mate, última questão por agora, depois voltamos certamente a querer mais dados consigo. Por que razão o governo estaria a ocultar os outros números e falar de um Bom, número muito abaixo daquilo que vocês dizem que foi o desviado? primeiro é que, com tudo o que está a acontecer, nós percebemos que essa pretensão de criar fundo soberano, o governo acabou aderindo a isto por uma questão de pressão, de doadores e organismos internacionais. O governo acabou acedendo a isto. O governo nunca percebeu o quão essa ferramenta é importante para promover a transparência neste setor extrativo
que é extremamente importante para o país. Então, se ele não percebeu, ele pelo menos conseguiu cumprir com aquilo que era a demanda dos doadores. Fez o fundo, mas vamos lá operacionalizar o fundo e colocar aquilo que está na lei a funcionar. Essa é outra história, que é o que acontece muito em Moçambique. Criarmos leis, leis bonitas, leis que podem mudar, mas depois a sua implementação é quando começa o problema. É o que está a acontecer no fundo com o Fundo Soberano, com esta lei que deveria dar essa transparência às receitas do setor extrativo. Estamos a falar apenas de um projeto. Imagina o que está a acontecer com os outros projetos, que são a maioria, porque o valor neste momento do gás do Coral Norte representa cerca de 20% daquilo que é o orçamento total do setor extrativo. E estamos a ter problemas de ser transparentes com 20% do valor do setor. Imagina com 80%. Então, é uma questão de falta de transparência, de uso, vamos lá dizer, uso dos recursos sem que se pretenda informar o que é que de facto foi feito com o valor do setor extrativo. E quando se pergunta, vamos buscar coisas que estão misturadas no orçamento para justificar. E é esta prática que tem sido feita e é assim como quer se continuar a fazer. Mas se calhar eu faria a pergunta de uma outra forma. Estaria a considerar que o governo está a esconder os reais valores desviados? De facto, o governo está a esconder o que é que está a acontecer com as receitas que foram arrecadadas. E a explicação neste momento é simples. O governo usou este valor para outros fins. E esses fins não foram dentro daquilo que é o orçamento que poderia fazer-se um acompanhamento do que é que foi feito. E para fazer essa justificação fica difícil. Qual é o caminho mais fácil? É omitir e não falar mais desses valores. Esses valores vão aparecer num papel um dia, depois vão começar a desaparecer e nunca mais falamos dele. Vamos começar a nos concentrar em outras coisas. Mas o governo disse de forma reiterada e várias vezes que o dinheiro estava a ser guardado, estava só à espera do momento da operacionalização. O momento chegou. E quando o momento chega, o valor já não aparece. O que é que se passa? Gastou o dinheiro. Pura e simplesmente é esta a explicação que podemos ter neste momento. O dinheiro foi gasto e provavelmente está-se à espera de algum milagre em que caia um dinheiro de algum doador, de alguma coisa, e esse dinheiro vai justificar que provavelmente é o dinheiro acumulado, enquanto não é, porque não há transparência neste momento. E há uma palavra que tenho repetido esses dias, que é o Pois. facto de o que está a acontecer em Moçambique, estamos a extrair os recursos do solo e estamos também a extrair o direito à informação das pessoas. E o nosso legado, na verdade, é apenas a falta de informação daquilo que são os recursos que, por Constituição da República, pertencem ao povo moçambicano, Pois significando é. que o povo moçambicano deve ter informação sobre isso. E não há.